Oi, Fia, tudo certo? Então vamos lá. Eu criei essa planilha aqui, é uma planilha de controle financeiro, tá? Teoricamente para dados mais consolidados, sem muito detalhe de cliente, fornecedor, apenas para você realmente lançar aqui relacionado a valor, dinheiro, beleza? Então nós temos aqui 4 guias na planilha: cadastros, receitas, despesas e relatórios, tá joia? Em cadastros, você tem dois botões aqui: cadastros de taxas de cartões e outros cadastros. Taxas de cartões é aquilo que a gente conversou, que é o quê? Você vai determinar para cada tipo de parcela, cada quantidade de parcelas, qual é a taxa média, enfim, para essa determinada parcela. Então, lá nas receitas, você vai ter lá uma venda, né? Enfim, você vai lançar uma venda, um serviço que você faz e vai determinar se aquela venda é parcelada. A partir do valor que você lançar aqui, ele vai vir aqui pegar essa taxa de cartão e vai aplicar lá. Quando a gente for para lá, você já vai entender. O que eu montei aqui? Eu montei até 20 parcelas possíveis, eu acredito que não passe disso, né? Um procedimento, enfim. Então aí você me confirma, beleza? 20 parcelas. E aqui são as taxas. O que é esse monte de linhas aqui? Por que tudo isso? Porque eu entendo que as taxas elas podem mudar, né? Então, em um mês é uma taxa X, daqui a pouco o banco atualiza, daqui a pouco a maquininha do cartão atualiza. Então, para você sempre estar atualizando. É importante isso porque, se eu deixasse aqui só uma linha, aquelas vendas que você fez, por exemplo, vamos imaginar que você já tem vendas lançadas do mês passado. E se essa taxa mudar, aquela venda do mês passado, na planilha ia mudar o valor, tá? E essa não é a intenção. A intenção é você sempre trabalhar com a taxa do dia, né? Ou a taxa do mês, enfim, a taxa vigente. Então, por isso que eu coloquei início e fim, início e fim. Então, o que quer dizer isso? Vamos supor que a taxa, né, enfim, ela começou do dia 1º do 1, aquele valor de taxa, aquele percentual, até o dia 25 do 1 estava vigente estas taxas aqui para esses parcelamentos. Então, se a pessoa parcelar em 2, 3, 4 vezes, é essa taxa. Obviamente que são só exemplos, tá? Eu vou te mandar essa planilha zerada aqui para você preencher. Então, vamos supor que alguém parcela lá um procedimento em 10 vezes. Então, a taxa que vai descontar de você, do cartão, o cara pagou lá R$1.000, vai descontar 3,5% daquele serviço se ele fizer em 10 vezes. Se fizer em 11, 3,35, 12, 3,65, beleza? Alterou a taxa, aí você vai lançando aqui. Então, ó, até o dia 25 do 1, a taxa era isso aqui, que eu peguei com o banco. A partir do dia 26 do 1, as taxas são essas, e assim por diante. A cada atualização você coloca aqui, beleza? Então, vamos supor que aqui, ó, eu estou com uma vigência aqui que a partir do dia 19 do 6 até o final do ano eu estou trabalhando com essa taxa. Vida que segue, tá? Vamos supor que atualizou. O banco lá mandou, enfim, ó, a gente teve uma atualização, agora aumentou 10% por taxa. Algo assim. Aí você vem aqui e coloca. Opa, então a partir do dia 1º de 1 de 2026, como não tem data fim, é importante colocar aqui, coloca até o final do ano, aí você atualiza. Opa, para uma parcela é 0,5, aqui veio para 1%, aqui para 1,02 e assim por diante, tá? Então você cadastra aqui para depois ir lá nas receitas, beleza? Assim, aqui também é o seguinte, tá? Aqui eu não coloquei detalhe de operadora de cartão, por exemplo, Master, Visa, porque senão entra muito em detalhamento. Aí cada vez que você fosse lançar uma venda, um serviço, você teria que detalhar que aquilo foi da Master, Visa, enfim. Aí eu acho que fica meio inviável ter tudo isso para você lançar. Então aqui seria como se fosse uma média, né? Uma média de taxa de cartão, tá? Mas é importante você pegar com o banco, com a maquininha do cartão, enfim, essas taxas, beleza? Para esses parcelamentos aqui. Outros cadastros são formas de pagamento, é importante você cadastrar isso aqui para fazer o lançamento, e categorias de despesa. Então tem uma parte aqui de despesa onde você vai lançar por categoria. Eu deixei 20 opções aqui disponíveis para você cadastrar. Isso aqui é tudo você que cadastra. Eu coloquei isso aqui só de exemplo, tá? Você pode alterar, mudar e colocar o que você quiser. Lembrando que são categorias. O detalhe você não coloca aqui, tá? Por exemplo, pagamento dos dentistas. Você não precisa colocar aqui pagamento do João, do Pedro, da Maria. Não, é dentistas. Pagamento de dentista, algo assim. Lá no detalhe aqui do lançamento você coloca que esse pagamento dessa categoria foi salário do João, salário do Pedro, comissão disso, comissão daquilo. Aí você detalha lá, tá? Formas de pagamento. Então, Pix, dinheiro, transferência, débito, crédito. Deixei aqui 8 opções disponíveis para você cadastrar. E aqui também, beleza? Agora vamos para a base de receitas, que é o quê? Entrada de dinheiro.
Aqui que é o coração da planilha, tanto aqui quanto aqui, tá? Receitas e despesas é o que vai movimentar os relatórios. Então é muito importante você alimentar isso para você ter o resultado que você espera, tá joia? Então vamos lá. Receitas, bem simples e bem tranquilo. Data, beleza? Data que você fez o serviço, que entrou, enfim. O valor cobrado, beleza? Aqui eu não coloquei uma coluna específica para você detalhar o serviço. Você pode colocar aqui em observações, tá? Mas aqui eu acredito que você vai lançar o resultado do dia, né? O que entrou no dia, você só vai detalhar por tipo de pagamento. O objetivo aqui não é ter muito detalhe com relação às receitas, tá? Apenas valor. Data da receita, o valor bruto, cheio, a forma que o cliente te pagou, enfim, crédito, débito, você seleciona por aqui. E aqui que está a questão daquelas taxas, tá? Como que funciona? Então, por isso que é importante ter realmente a taxa concreta. Vamos supor que essa venda de 5 mil, esse serviço, enfim, foi no crédito e a cliente pagou em 10 vezes. Né? Ela parcelou em 10 vezes. Você, teoricamente, recebe, para ser assim pelo menos, recebe o valor cheio, né, na hora. A pessoa que vai pagar para o banco, você recebe o valor, beleza? Aí a questão é que quando você parcela, você não vai receber os 5 mil, né? Tem uma taxa envolvida. Eu acho que a taxa é até maior que isso que eu coloquei, que só foi um exemplo, tá? Eu acho que a taxa está bem pequena aqui. Então, quando você lançar que foi 5 mil reais, o valor cheio, né? A pessoa parcelou em 10, a taxa vai vir aqui de forma automática e o valor líquido também já vai estar deduzindo aqui essa taxa, beleza? Olha que legal. Então, se você colocar que foi em 5 vezes, a taxa muda, né? Ele vai lá, lê essa tabela aqui, a taxa de 5 vezes para aquela data vigente. Como que ele faz esse cruzamento? Pela data do lançamento. 3 do 6, parcela 5. 3 do 6, ele vai se encaixar aqui, ó. Tá vendo? Entre 31 do 5 e 18 do 6, que tabela que está vigente? Essas taxas aqui. 5 vezes 163. Tá vendo? Essa é a taxa. Vem aqui, 163. Beleza? Se eu colocar aqui que foi feito em 12 vezes, 373. Ele se encaixa aqui, 12 vezes 373. Olha? Então, ele vai pegar o quê? Ele vai diminuir essa taxa de parcelamento, taxa do cartão, e vai te dar o valor líquido. Ou seja, você não vai receber 5 mil, você vai receber 4.813,50. Por isso que é importante essa taxa tá correta, tá? Aqui, obviamente, que não é só lançamento quando tem taxa, beleza? Então, quando não tiver taxa, você deixa vazio aqui a parcela. Ou seja, tanto o valor bruto quanto o líquido vai ser o mesmo, beleza? Não tem taxa. Foi no Pix, então R$1.000 é R$1.000, beleza? Então, você vai receber aqui. Então, basicamente, você vai colocar quando tiver parcelamento e aqui você não digita nada porque já é a conta automática. E aqui, campo de observação, você tem total liberdade de inserir, beleza? Despesas. Despesas tem é um pouco maior porque tem um detalhamento diferente, porque a despesa é mais sensível, né? Então vamos lá, o que tem em despesas? A data da despesa, a categoria da despesa, que é justamente aquilo que nós cadastramos aqui, beleza? Ó, essas categorias, o que você colocar aqui, fica disponível para você preencher aqui. Então vamos supor que no dia 3 do 6, eu tive gasto com material de escritório, comprei papel A4 lá para o escritório, eu tive gasto com dentistas, eu tive que pagar os dentistas, pagamento do João e do Pedro, e tive custo com uso e consumo. Lembrando que isso aqui são eu que coloquei, tá? Lá no cadastro. Você tem a liberdade de alterar. Comprei café e copo aqui para o escritório, beleza? O valor foi 200, 8 mil que eu paguei para os dentistas e 125 mil nesse dia aqui, tá? Aí conforme vai surgindo, você vai lançando, é um banco de dados. Vai preenchendo aqui tudo que acontece diariamente. Tanto em receitas, tudo que acontece, tudo que você quer enxergar de movimento de valor, tem que inserir aqui. E despesas também. Aí aqui tem a seguinte questão. Data de vencimento e data de pagamento. Ou seja, vamos supor que você quer lançar aqui o aluguel. Né? Eu quero deixar o aluguel já, enfim, lançado aí para os próximos 6 meses. Um exemplo, tá? Você vem aqui e coloca aluguel, aluguel vou colocar aqui, barracão. Né? Enfim. Opa. Aluguel do barracão. Do prédio, né? Beleza. Esse aqui também não é obrigatório. Então, vamos supor que o meu aluguel é R$ 2.500 por mês. Então, eu já posso deixar lançado aqui um período e você pode deixar aqui o quê? Ó? O próximo vencimento é 10 do 7, 10 do 8, 10 do 9, 10 do 10, 10 do 11.
é só um exemplo, tá? Você pode deixar assim já pré-montado aqui isso na planilha. Ó, tá vendo que quando eu tenho só a data do vencimento e eu não paguei ainda, o status ele fica automático como a pagar. Chegou o dia 10/7, paguei os 2.500 lá do aluguel do prédio. Coloca aqui que eu paguei no dia 10/7. Automaticamente ele já traz como pago, beleza? Então, é uma planilha que realmente tem que retratar aquilo que acontece. Então, se você pagou, você tem que colocar aqui. Se não pagou, você vai deixar aqui como pendente. E quando pagar, você coloca a data aqui. É importante isso aqui porque os relatórios ele tem alguns filtros ali que enxergam o que está a pagar, pago ou os dois, tá? Você quer enxergar tudo. Beleza? Então, é uma base de lançamento. Então, é muito importante ter a categoria bem colocada, a descrição não é obrigatória, o valor, vencimento, data do pagamento, status automático e alguma observação caso queira colocar. Banco de dados é só preenchendo aqui. Aí eu montei 3 relatórios bem legais aqui. Esses relatórios são totalmente automáticos, tá? Você só vai visualizar o que alimenta o relatório, receitas e despesas. Aqui é só visual. Então, são relatórios realmente que você vai gostar porque são visões automáticas. O primeiro relatório é o quê? Relatório de receitas e despesas mensal. Olha que legal. A única coisa que você faz aqui é filtrar o mês que você quer enxergar, o mês e o ano, tá? Então eu quero enxergar como tá indo o meu mês de junho, por exemplo, de 2025. Colocou o mês aqui, automaticamente ele já traz aqui os dias do mês, do dia 1º até o último dia do mês. O que ele vai trazer aqui de informação? Receita bruta, que é aquele valor cheio que você faz a venda. A receita líquida, ele já traz descontada aquela taxa. Despesas pagas, o que você realmente pagou. Aqui é mais como se fosse um fluxo de caixa, tá? Só que ele não é acumulativo, ele só traz o resultado do dia. O que você pagou de despesa e qual foi o resultado do dia. Então, no dia 3/6, eu tinha uma receita bruta de 11.500, porém o líquido que eu realmente recebi foi 11.232, que é o que está aqui, tá? Se você fizer essa soma, vai estar aqui. Despesas pagas, eu paguei 8.325, estão aqui. Se eu somar só os pagos, 8.325. Opa! Os pagos em junho, no caso, tá? Aqui, ó. Esse aqui eu paguei no mês 7, tá vendo que ele não trouxe aqui, porque eu tô olhando junho. Joia? Então ele vem aqui, busca esse somatório e traz lá, 8.325. Meu dia fechou em 2.907 positivo. Esse dia aqui. Foi lançando os dias seguintes, ele vai criando aqui, no dia seguinte foi isso, teve isso, tal, e deu isso. Beleza? Ele vai trazendo dia a dia, lucro, prejuízo, e aqui traz a visão mensal. Tá? Então, como foi meu mês? Ganhei dinheiro ou perdi dinheiro? No detalhe do dia a dia. Então, nesse caso aqui, como só tem um dia lançado, ele vai trazer o mesmo resultado que eu mostrei aqui. Mas se tiver todos os dias lançados, ele vai trazer essa visão aqui. Ó. Eu tive 11.500 de receita bruta, 11.232 de receita líquida, ou seja, representou 97,67% do bruto. Esses 2,33% aqui são das taxas. Eu paguei 8.325 de despesas pagas, saiu do meu caixa, e o resultado do mês foi 2.907 positivo. Beleza? Então, mudou o mês aqui, ó. Julho, ó, ele já traz julho aqui. Ele trouxe aquelas despesas pagas de 2,5, tá vendo? Ó? Eu paguei 2,5 no dia 10 de julho, por exemplo. Ele trouxe aqui. Como eu não tive receita, ele trouxe negativo. Beleza? Então, esse dia aqui ficou negativo. Então, é dinâmico. Ó. Coloquei para agosto, ele traz agosto e zera tudo. Por quê? Porque eu não tenho nada lançado em agosto. Beleza? Esse aqui você pode imprimir. Ó, tá tudo já prontinho. Relatório 2, ele é uma visão... já mesma lógica desse aqui, porém mensal. Ele faz um somatório mensal, aqui você tem a visão do ano todo. Bem legal, tá? Então aqui que você determina, eu quero olhar 2024, zera tudo. Eu quero olhar 2026, não tem nada. 2025 ele vai trazer o que tiver lançado. O detalhe aqui está nesse filtro, tá? É o que eu te falei. Lembra que eu tenho aqui algumas despesas lançadas futuras, que eu vou pagar lá na frente, pagar no mês 8, mês 9, mês 10, porque eu coloquei aqui na planilha, beleza? Então, se eu quiser enxergar como que está os meus lançamentos totais da planilha, eu deixo o status das despesas pago e a pagar. Quando eu deixo isso aqui, ele vai trazer tudo. Olha, por isso que ele trouxe isso aqui, ó. Ele trouxe que eu vou ter despesa em junho de 8.325. Em julho eu tenho lançado 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 até novembro, beleza? Isso aqui então é o que eu tenho já lançado na planilha.
Aí ele traz aqui um gráfico com esse demonstrativo. Agora eu quero enxergar só o que eu realmente paguei, tá? Aí, quando eu coloco só o pago, ele já zera tudo aqui. Por quê? Eu não paguei isso aqui. Então, aqui realmente vai trazer o que você já pagou. A receita líquida você sempre recebe, então ele é só das despesas, e aqui você tem essa visão. E caso você queira enxergar somente o que você tem a pagar, né, de despesa, aí ele vai trazer aquilo que está lá lançado futuro, beleza? Então, aqui você tem essas opções de enxergar o que você quiser, beleza? Ó, você altera aqui e você consegue enxergar. Eu acho interessante, nesse caso, como tem futuro lançado, colocar os pagos, aí você tem realmente a noção. Mas caso você queira enxergar tudo como está, você já sabe que, para você não ficar no negativo com essa visão, você tem que ter uma receita mínima de 2,5 para zerar o seu resultado. É mais ou menos isso, beleza? E aqui traz um acumulativo do ano. Isso aqui é 100% automático, tá? Você não altera nada aqui, tá tudo bloqueado. Relatório 3 e último é uma visão detalhada por categoria de despesa, tá? Você coloca aqui o mês, o ano e o status, e ele vai trazer aqui todas as categorias que você tem cadastrada lá e vai trazer de forma automática tudo que você lançou, né, de despesa de dentista, de material de escritório, então ele vai trazendo um acumulativo do mês. Então eu quero saber como foi meu mês, onde eu gastei mais. Basicamente isso. Onde eu gastei mais em junho? Ah, aluguel gastei X, é fixo, energia gastei isso, água foi isso, roupa dentista foi isso. E aqui a representatividade. Então, do montante do mês, dos 8.325 que você teve de despesa no mês de junho, 96% foi pagamento de dentista, 2% foi de material de escritório, uso e consumo foi 1,5%, então aqui você tem uma estratificação aberta por categoria de despesa, beleza? Então a planilha é bem tranquila, bem leve, bem fácil de entender. E de novo, basicamente é ter os lançamentos corretos em receitas e despesas. Aí assim, ó, essa despesa aqui, filha, é o seguinte, aqui nas receitas, aqui nós só temos esse vínculo da taxa do parcelamento a partir desse cadastro, tá? Mas vamos supor que você tenha outras taxas que não estão correlacionadas à venda, tá? Por exemplo, impostos, outras coisas. Você pode criar categoria, tá? Aqui no normal. Uma categoria chamada impostos, normal, taxas. Você pode ter paralelo a essas receitas, desde que você lance aqui, tá? Então, eu paguei imposto sobre o faturamento, sobre as notas. Né? Se ele não tiver deduzido aqui nesses percentuais, que isso é só taxa de cartão, você tem que lançar aqui. Né? Então, eu paguei lá imposto para o contador de R$500 no dia 3/6 e paguei no dia 3/6 mesmo. É muito importante, caso seja um pagamento à vista, você foi lá, já fez o Pix e tal, coloque as datas iguais aqui, tá? Você fez a despesa hoje, colocou aqui a descrição, o valor, paguei hoje, vencimento hoje, paguei hoje, pronto, só lançar que tá tudo certo, tá? Ele já vai lá nos relatórios tudo certinho, beleza? Mas tudo que movimentar o caixa, você tem que lançar aqui na planilha, tá? Colocou aqui, cadastrou imposto, e lá automaticamente já vem aqui também, ó, beleza? Já veio para cá, ele já entrou aqui nessa conta, já entrou aqui também, então é tudo automático, beleza? Então a planilha é essa, eu vou te mandar ela zerada, tá? Esse vídeo é para você consultar, conseguir utilizar ela no dia a dia, beleza? Mas é bem tranquilo, qualquer dúvida você me avisa aí e é só alimentar, beleza? Alimenta ela aqui que não vai ter erro não.